Bem, para resolver as questões de diagramas lógicos, eu vou ter que te dar uma pequena teoria que vai nos ajudar a resolver essas questões. E a teoria é relação entre quantificadores e diagramas lógicos. Podemos ter 4 relações. A primeira é: todo A é B. Todo A é B. Como é que a gente vai relacionar esse quantificador com diagramas lógicos? Simples. Quando você fala todo A é B, o todo, que é o A, fica dentro e o B fica fora. Então, todo A é B seria essa região aqui. Observe que qualquer elemento que eu pegar aqui do conjunto A, ele vai estar dentro do conjunto B. Por isso que a gente fala que todo A é B. Beleza? Então, apareceu o quantificador todo, a gente já sabe como é que a gente vai trabalhar ele. Só que pode aparecer também uma outra relação. Nenhum A é B. Nesse caso, o quantificador nenhum, com diagramas lógicos, vamos fazer os dois conjuntos disjuntos, sem interseção. Nenhum A é B, ou nenhum B é A, que é a mesma coisa. Nenhum A é B, ou então nenhum B é A. Podemos também ter uma terceira relação. Algum A é B. Nesse caso, se apareceu algum ou então existe, você vai relacionar isso com interseção. Então, quando a gente fala que algum A é B, ou seja, existe A que é B, seria essa região aqui. Se você observar bem, essa região é: existe A que é B. Ou então, né, existe B que é A. Algum A é B. E temos a última relação, que é: algum A não é B. Quarta. Algum A não é B. Ou então, né, existe A que não é B. Se apareceu algum ou existe, você vai estar relacionando a interseção. Mas nesse caso aqui tem que ter um cuidado, porque ele está dizendo que existe A que não é B. Então, existe A que não é B. Aqui é A que é B. Existe A que não é B, seria essa região aqui fora. Existe A que não é B. Então, pessoal, a gente vai utilizar então essas relações entre quantificadores e diagramas lógicos para resolver a próxima questão. Beleza? Então, joga ela aí na tela. Questão 3. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todo professor é formado. Nenhum formado é estrangeiro. Assinale a alternativa correta. Letra A. Algum professor é estrangeiro. Letra B. Todo formado é professor. Letra C. Nenhum professor é estrangeiro. Letra D. Todo professor é estrangeiro. Bora lá, galera. Bora ver se a gente consegue matar aqui essa questão 3. Fala aqui: todo professor é formado e nenhum formado é estrangeiro. E ele dá aqui as alternativas para a gente marcar uma correta. Bem, todo professor é formado. A gente viu ali na estante que a gente vai escrever da seguinte maneira: todo professor, quando aparecer todo, é um dentro do outro, não é isso? Só que o professor vai ficar dentro. Então aqui representa professor. E aqui fora, formado. Então, todo professor é formado, professor fica dentro de formado. Observe que se eu pegar qualquer
elemento dentro de professor, ele também vai estar dentro de formado. Por isso que todo professor é formado. A segunda, nenhum formado é estrangeiro. Opa, apareceu o quantificador nenhum. Então quer dizer que não existe interseção entre formado e estrangeiro. Então eu vou ter aqui, ó, pessoal, outro diagrama. Só que esse diagrama agora ele vai ser de estrangeiro. E não pode ter interseção com formado, porque nenhum formado é estrangeiro. Bem, o que é que a gente pode concluir aqui? Que já que nenhum formado é estrangeiro e todo professor ele é formado, então não existe professor que é estrangeiro. Isso é óbvio. A gente está olhando aqui pelo diagrama e fazendo essa análise. Beleza? Então, bora ver a letra A. Algum professor é estrangeiro? Essa aí está totalmente errada, pessoal. Se você observar bem, nem existe ligação entre professor e estrangeiro. Ele está perguntando, existe professor que é estrangeiro? É errado. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Todo formado é professor? É errado também. Porque se eu pegar uma pessoa aqui, essa pessoa é formada, mas ela não é professor. Então, a letra B também ela é errada. Tranquila? Letra C. Nenhum professor é estrangeiro. Essa é a nossa questão. Por que nenhum professor é estrangeiro? Se você observar bem, não existe ligação entre professor e estrangeiro. Conclusão, nenhum professor é estrangeiro. Conjuntos disjuntos, separado. E por que a letra D não é? Bora analisar ela também? Todo professor é estrangeiro. Errado, mais uma vez, né, pessoal? Porque não existe ligação entre professor e estrangeiro. Então, a resposta correta, letra C, de casa. Beleza, gente? Então, bora ver agora a questão 4. Joga ela aí na tela. Questão 4. Se é verdade que algumas crianças são paulistas e que nenhum atleta é paulista, então é necessariamente verdade que, letra A, alguma criança é atleta, letra B, nenhuma criança é atleta, letra C, alguma criança não é atleta, letra D, algum atleta é criança. Bora, galera, questão 4, também de diagramas lógicos. E ele me deu as seguintes afirmações. Algumas crianças são paulistas. Segunda afirmação, nenhum atleta é paulista. Então, vamos colocar em diagrama a primeira afirmação. Algumas crianças são paulistas, apareceu algumas, a gente sabe que vai utilizar a interseção, então seria uma situação dessa. Aqui eu tenho um diagrama, aqui eu tenho outro diagrama. Esse primeiro diagrama vai representar crianças. E o segundo diagrama, paulistas. Algumas crianças são paulistas, vai ser essa região aqui. Algumas crianças são paulistas. Nenhum atleta é paulista. Pessoal, aparecer nenhum. Então quer dizer que o terceiro diagrama, que vai ser atleta, não pode ter ligação com paulista. Mas ele pode ter ligação com criança? Pode. Só não pode com paulista. Então vamos ter aí, galera, duas situações. A primeira situação vai ser que os atletas não vão ter ligação com o paulista e nem com criança. Eu vou desenhar aqui um outro diagrama. Esse diagrama aqui vai ser agora para os atletas. E eles não têm ligação com o paulista, porque a afirmação falou que nenhum atleta é paulista. E nesse caso também, a gente está considerando que ele também não tem ligação com crianças. Mas podemos ter também
uma segunda situação. Nessa segunda situação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir aqui a primeira. Algumas crianças são paulistas, a gente já sabe como é. Aqui representa crianças. Aqui representa paulistas. Aí sabe que a interseção está aqui. Algumas crianças são paulistas. E nessa segunda situação, pessoal, eu vou fazer a interseção entre atleta e criança. Pode? Pode. Eu só não posso ter ligação entre atleta e paulista, mas com criança pode, que seria a nossa segunda situação. Então, vou colocar aqui ó, uma interseção aqui. E esse diagrama aqui é dos atletas. Ou seja, essa região aqui representa as crianças que são atletas. Tranquilo? Então eu tenho duas situações para analisar. Ou a primeira ou a segunda. Na primeira situação, os atletas não são paulistas e nem crianças. Na segunda situação, os atletas não são paulistas, mas podem ser crianças. Bora ver então as alternativas. Letra A. Alguma criança é atleta? Pessoal, pode ser? Pode, que seria aqui a segunda situação, que nós temos crianças que são atletas. Mas por que isso aqui não é necessariamente verdade? Por causa da primeira situação, em que pode também existir crianças que não são atletas. Então, a primeira não é necessariamente correta, então a gente não vai marcar a primeira. Letra B. Alguma criança, nenhuma criança é atleta? Pessoal, pode acontecer? Pode, que seria a primeira situação. Mas também pode existir crianças que são atletas. Como nós temos duas situações, então isso aqui também não é necessariamente verdade. Letra C. Alguma criança não é atleta? Bem, se você observar bem, em uma região dessa pintada aí, alguma criança não vai ser atleta. Que seria, galera, essa região aqui, ó. Essa região aqui, ela é necessariamente verdade. Porque não tem outras situações para ela. Alguma criança não é atleta, essa região aqui com certeza. Por que eu posso afirmar isso? Porque essas crianças aqui são paulistas. E se elas são paulistas, elas não podem ser o quê? Atleta. Então, temos aqui, resposta correta, letra C de casa. Alguma criança não é atleta. Bora ver a letra D? Algum atleta é criança. Algum atleta é criança. Seria a situação 2, mas não é necessariamente verdade, porque também pode ter a situação 1, que nenhuma criança é atleta. Então, como gabarito, nós temos aí a alternativa letra C de casa. Beleza, galera? Então, aquele abraço e até mais.